Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Então a leitura que vai ser feita agora é em Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. É onde vamos fazer a leitura nesta noite. Se você tem aí a Bíblia, porque a bênção aumenta na medida que o homem interior desenvolve. E a bênção fica retida ou diminui se a raça adâmica for forte. É o que está sendo ministrado. Então vamos ler agora Romanos 8, capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 1. Então vamos ler um trecho desta passagem bíblica. Diz o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há ou existe para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o homem adâmico caído. Nas outras Bíblias, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nessa Bíblia, Espírito está escrito em letra minúscula, porque é o homem interior renovado em Cristo, onde mora o Espírito Santo. Então o homem mas segundo o Espírito recriado. Portanto, a lei do Espírito de vida, então existe uma lei para o homem interior, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que ela estava doente por causa da raça adâmica, ou enferma pela carne, mas Deus, enviando o seu Filho em semelhança do ser humano adâmico, mas ele tornou-o segundo Adão, pelo pecado condenou o pecado na raça adâmica, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo o homem adâmico, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a raça adâmica inclinam-se para as coisas da raça adâmica ou da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da raça adâmica é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Só até aí. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, que Deus fará tudo, muito mais além, mas condicional, ou segundo o poder que opera em nós, ou seja, no nosso espírito, no homem interior. Então, se o homem interior desenvolver, é que as bênçãos vão aumentando. Se o homem adâmico não for mortificado, vai ser um atrapalho, vai ser um cristão que a bênção fica retida, ou a pessoa fica tomando leitinho da fé muito tempo e dá raquitismo. Mas se a pessoa aprender a mortificar o homem adâmico, então, com certeza o homem interior vai desenvolver e as bênçãos aumentarão. Então, o pior inimigo do cristão é a própria pessoa. Os demônios são inimigos, o mundo é inimigo, o sistema mundano. Mas o próprio inimigo é a raça adâmica, o homem caído. Mas quando a pessoa então ora, declarando a morte adâmica, crucifica a si mesmo, ora para declarar que o homem interior tem que desenvolver, com certeza as bênçãos aumentarão. Então isso já foi pregado nas mensagens da semana passada, como mortificar o homem adâmico. Mas agora, como aumentar o homem interior? Então, veja uma analogia. O que é uma analogia? Uma comparação. Quando a pessoa faz ginástica, vai numa academia, ou faz uma caminhada, ou a pessoa especializa num esporte, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um condicionamento físico. Então, existem vários exercícios para o organismo obter músculos, além de uma boa dieta. Então tem abdominais, tem exercício para os bíceps, exercício para as pernas, para os músculos, para os ombros, e assim vai desenvolvendo a musculatura. Mas só que o exercício, ele tem uma validade para o corpo, o organismo, mas não para a vida espiritual. Mas para obter um bom condicionamento, há uma repetição de exercícios que deve ser feito. Então a pessoa não alcança condicionamento num dia para outro. Ele vai exercitando o organismo. Por exemplo, se a pessoa ele condicionar
em andar todo dia ou correr, em pouco tempo ele consegue passar no teste de Cooper. Quem é Cooper? Foi um doutor americano que declarou que se uma pessoa correr 1.200 metros em 7, 8 minutos, ele já está alcançando um bom condicionamento físico. Mas para chegar a isso, tem que andar uns 3, 4 meses, depois ele consegue cumprir essa meta, mas com condicionamentos aeróbico, os pulmões melhora, a circulação e assim por diante. Tudo é condicionamento. Então também existe exercícios para o homem interior, exercícios para o espírito, o homem interior. Então quando você aprende quais são os exercícios para o homem interior desenvolver, ele vai crescendo, não que é músculo, mas é princípios espirituais. Quando você dedica em andar no espírito, então aí o homem interior aumenta e as bênçãos aumentam, porque Deus fará segundo o poder que está em nós. Então veja bem, as pessoas preocupam muito com o corpo, não que não pode, mas é limitado o corpo humano. Mas muitas vezes gasta horas e horas para o condicionamento, para as dietas, e muitas vezes esquece do principal, com o homem interior, que a Bíblia declara que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Há um grande sentido, quando o homem interior desenvolve, a unção aumenta e reflete até no corpo, com saúde, com vigor, com vida abundante, e vai melhorar em muitas áreas, até mesmo na profissão, em fazer bons negócios, em ter a visão de coisas que outros não vê, vai melhorando. Quanto mais o homem interior desenvolve, vai havendo uma capacitação maior. Você praticamente vai entrar na chamada dimensão do espírito, que é chamada a quarta dimensão, porque nós fomos limitados na dimensão natural, olfato, visão, paladar, altura, profundidade, largura, no mundo dimensional. Mas quando o homem interior desenvolve, passamos a viver dimensão aqui na Terra e para a eternidade. Então existem exercícios espirituais que faz o homem interior desenvolver, como foi ministrado semana passada, como mata a raça adâmica. Aliás, Jesus já matou o homem adâmico, Romanos 6,6, mas ele tem que ser mortificado, orando todo dia para morrer o homem adâmico, viver crucificado, não vive mais eu, Cristo vive em mim, orando no Espírito. Isso mantém o homem adâmico mortificado. Do contrário, fica criança na fé. Aí com o tempo vai dar raquitismo, obras da carne, rebelião, distrato. Fica um cristão com a mente adâmica ainda, e qualquer coisa o ilude, que a raça adâmica dá legalidade para demônio. Mas na medida que o homem interior desenvolve, o inimigo perde força e vamos crescendo. Então quem tem Jesus e não anda mais na raça adâmica, mas no espírito, não há mais condenação. Então Deus nos livrou da condenação e nos dá a lei do espírito e vida. Então a inclinação da carne é morte, a inclinação do espírito é vida e paz. O que é inclinação? Então aqui é a primeira etapa dos exercícios do homem interior. Inclinação é tendência, inclinar é declinar, é querer, é aproximar, é apontar para algo, é a pessoa inclinar. Então quem inclina para a carne, morte, destruição. Mas se você inclinar, atrair-se pelo espírito, é vida e paz. Por exemplo, a pessoa, ele quer condicionamento físico, ele vai ter que dedicar mesmo, para os músculos desenvolver. É uma inclinação, a pessoa se dedica. O sinônimo de inclinação é como dedicação. Então se você fala, não, eu vou me dedicar a desenvolver o homem interior. Se você for numa academia, tem lá o personal trainer, ou seja, o treinador pessoal, que vai falar, não, você tem que fazer esses exercícios primeiro, você tem que condicionar, começar aqui, você não pode já fazer muito exercício, de uma hora para outra dá uma distensão, um problema na coluna, ou algo nessa área. Então tem que ter o treinador para ir condicionando. Então assim é o Espírito de Deus, ele quer nos ajudar ao nosso homem interior desenvolver. Então existem exercícios espirituais. O que é um exercício? Exercício, quando você fez escola, pelo menos quando eu fiz primário, a professora falava, vou passar
para casa, exercício para casa. Não é assim que a professora faz? Não é? Exercício, quer dizer, exercitar, treinar, para que a hora que chegar na prova, você vai fazer a prova bem, porque você exercitou, aprendeu, condicionou. Então veja bem que o Espírito Santo, ele quer nos levar a exercitar cada dia para condicionar o homem interior. Então qual é o primeiro exercício do Espírito, do homem interior que devemos fazer? Então a palavra declara em Tiago: aquele que controla a língua, controla tudo, controla o corpo. E como controlar a língua? A língua é um mal que pode estar cheio de peçonha, mas não pode sair maldição e bênção ao mesmo tempo. Então nós temos que fazer o exercício da língua, o exercício da palavra. Então qual é os exercícios que você tem que fazer sempre? Um desejo todo dia de adorar a Deus, de agradecer a Deus o máximo que puder, em língua dos homens, em língua dos anjos, em língua portuguesa, falar, agradecer mesmo de todo o coração. O que vai ocorrer quando você exercita a adoração, ou adorar, ou agradecer a Deus na sua vida? Então veja bem que existe um princípio que, ao você adorar a Deus, você está exercitando o homem interior, o espírito. Por quê? Porque é onde mora o Espírito Santo, e ele veio para glorificar a Cristo, ele veio para glorificar a obra do Senhor. Quando você vai criando o hábito de adorar mesmo a Deus de coração, levante de manhã, na hora do almoço, de tarde, em tudo você adora a Deus. Está chovendo, está fazendo calor, vem luta, vem labuta, adora a Deus, em tudo agradeça. Vai bater um prego e o martelo bate no dedo, não vai falar o nome da pelada, vai louvar a Deus. Então é uma força de expressão, sempre adora a Deus em tudo. É um exercício espiritual que faz o homem interior desenvolver. Mas se você fala palavra torpe, palavra ruim, palavra de derrota, vem a dor, vem a doença, fala, estou morrendo, ai que luta, que sofrimento, ninguém gosta de mim, ninguém me visita, eu estou uma pessoa derrotada, e isto vai enfraquecer o homem interior. Mas se você adorar a Deus, adore de todo o coração, é um exercício poderoso para anular as palavras frívolas, as palavras ruins que estão aí no mundo externo, onde o inimigo aproveita as palavras ruins como matéria-prima para nos atacar. Então veja bem, muitas coisas que o inimigo ainda aproveita contra nós é as palavras faladas, frívolas, palavras impensadas, ou palavras agressivas, de xingamento, de maldição, de declarar da vida alheia, confusões. Então isto cria matéria-prima para o inimigo, e ele vem sufocar. Mas se você cada dia adorar a Deus, é uma renovação, é uma força, o homem interior vai desenvolvendo. E existe também uma premissa para fazer uma verdade. O que é uma premissa? É uma afirmação que, somada a outra premissa, dá uma verdade. Ou seja, por exemplo, se você falar o seguinte: se você xingar, blasfemar e perturbar alguém, você vai precisar de falar o dobro de palavras de bênção para anular o mal. É igual numa prova, num vestibular ou numa prova, sempre eles falam, se a pessoa errar duas questões, ele vai anular praticamente uma questão verdadeira. É uma premissa. Por quê? Porque a pessoa tem que acertar uma para anular outra, e para ter ponto ele tem que ter mais uma assertiva. Então no mundo espiritual a mesma coisa. Se falar duas palavras perturbadas, ou uma palavra ruim, uma palavra miserável, você precisará de duas abençoadas para anular a ruim e para ter a palavra de bênção. Por isso que muitas vezes a adoração é pesada, porque você tem que fazer sempre em dobro daquilo que falou antes. Que uma palavra ruim, você vai ter que ter duas boas
para anular a ruim. Senão, se você só fala uma boa, anula a ruim e fica 0-0 e não cresce. Mas se você então sempre adorar a Deus, você vai notando que as coisas ruins vão se anulando e as boas vão prevalecer. Por isso chama exercício, vai desenvolvendo o homem interior. E geralmente, se você fizer um teste ao longo do dia, você pode fazer uma prova, um teste individual. Quantas palavras você falou durante o dia, com a pessoa, com o cônjuge, com o trabalhador, com o colega na rua, ou com você mesmo? Conte para você ver qual foram as palavras boas que exalta a Deus, que glorifica o Senhor, que traz exaltação. Talvez foi a palavra normal de trabalho ou de coisas corriqueiras da vida, mas geralmente há palavras de tristeza, de rebelião, ou de confusão, ou palavras de revolta, ou palavras agressivas, ou palavras de comentar da vida alheia. Então isso é uma declaração que o homem interior não desenvolve, os músculos espirituais não desenvolvem. Mas se você priorizar, só falar o que edifica, não saia da vossa boca a palavra topo, só conversa o que edifica, é o que vamos falar sempre lá em Efésios. Paulo declarou, a nossa boca seja só aquilo que edifica, que traz glória a Deus, e isso desenvolve o espírito, o homem interior. Então todo dia você tem que fazer essa ginástica, esse exercício. A pessoa que vai na ginástica ou na academia, o personal trainer está lá. Não, você vai andar aqui nessa bicicleta ergométrica uma meia hora e pedalando nessa velocidade, vai condicionando. A pessoa fala, não, vou pedalar só umas 3 pedaladas, tá bom. Não vai desenvolver nada. E o personal treino vai falar, e você para de tomar sorvete, tomar Coca-Cola, doce, e põe o alimento aí mais balanceado para os músculos envolver e não ganhar peso, caloria, ou comer besteira, que você vai atrapalhar seu corpo. Então existe uma disciplina, existe um exercício para o condicionamento. No mundo espiritual a mesma coisa, só que muitos crentes não quer só andar ainda no curso da carne. E por isso quem anda no Espírito não há condenação. Então é necessário você aprender a série de exercícios para desenvolver o homem interior. Assim como tem exercício para o tórax, para os bíceps, para os braços, para as pernas, para o abdômen, para o glúteo, para todos os músculos do corpo, existem elementos para desenvolver. Elementos que levam o corpo a desenvolver com dieta. Para a vida espiritual, há princípios espirituais para o homem ficar forte, o homem interior. Porque do contrário, o homem interior fica fraquinho, aí não consegue dar uma caminhada, não consegue subir uma escada, não consegue dar um pique. Isso falando assim, de forma analógica, para você entender que o homem espiritual tem que desenvolver com exercícios espirituais. Então o primeiro exercício que se aprende na academia do Espírito é adorar a Deus, é engrandecer a Deus, é exaltar o Senhor na dor, no sofrimento, em tudo dai graça. Essa é a vontade do Pai. Há muito tempo eu estava estudando sobre a dimensão do Espírito, porque era sempre a visão de pregar no ministério, só que era impedido de fazer essas campanhas, de orar no Espírito horas e horas, de fazer campanha, de reunir irmãos num local reservado. Nunca deram chance, mas agora temos a liberdade de pregar a Igreja Gloriosa. Então há muito tempo eu ouvi um pregador que ele deu um testemunho muito importante. Ele é americano e ele estava lá em Massachusetts, num hospital, fazendo visitas para os doentes. Então ele encontrou grande parte de crentes esperando cirurgia, outros recuperando na convalescência das doenças e sofrendo, e muitas outras pessoas. Então no livro que ele relata sobre a dimensão do Espírito, que me interessou muito, que depois fui entendendo mais sobre essa questão, então ele deu uma receita para os doentes, principalmente os crentes. Ele falou, vocês vão fazer um teste uma semana. Vocês vão estar aqui
e vocês deixam aí de ver programas na televisão, jornais, mas vocês vão adorar Deus. Em tudo vão adorar Deus. Vem a dor, mesmo que tem que tomar morfina, mesmo que está sofrendo, exalte, adora Deus, glorifique. Se fala em línguas, fale, ore, todo momento, de dia, de noite, está acordado, só agradeça a Deus. Então isso eles fizeram uma semana. Depois ele retorna naquele hospital, e o que ocorreu? Ele notou que grande parte dos cristãos que fizeram isso já estavam com grande recuperação, porque a Bíblia diz que quem anda no Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte. Então veja, a unção, ela passa para o corpo e restitui o organismo. Mas aqueles que continuaram só o tratamento, só os remédios, só a receituar o médico, ficaram na convalescência, doendo, tomando morfina, dor, sofrimento, e nem recuperaram tanto. Mas os cristãos que creram, oraram no Espírito, adoraram a Deus sem cessar, e não pediram nada, nem ficaram conversando ociosamente, nem gastaram tempo com nada de televisivo, que era até para divertir, mas concentraram no exercício espiritual, o homem interior desenvolveu. Então isso foi uma orientação que foi dada há muito tempo atrás, do homem interior desenvolver. Então Deus foi mostrando muitas coisas, porque muitas vezes eu perguntava: meu Deus, tu tem dado a visão para tornar gloriosa, como que é orar no Espírito, o que é orar no homem interior? Então perguntava um, perguntava o outro, e cada um dava uma resposta. A que eu mais encontrei adequada foi esse pregador falando sobre a dimensão do Espírito, mas não falou mais em detalhes. Mas então Deus foi falando: então eu vou orar no Espírito para ter uma experiência maior. E não é que ocorre isso mesmo? Na medida que você ora no homem interior e agradece a Deus, evita falatório, comentário da vida alheia, evita perder tempo com outras coisas, você está exercitando o homem interior, e logo vai ter algo diferente na sua vida. Então, na medida que tem exercícios espirituais, e se você manter ele, é igual um atleta. Se o atleta parar de correr, se ele voltar a comer besteira e não desenvolver os músculos, ele vai perder aquela qualidade, aquele nível que ele estava, que vai atrofiando de novo. O mundo espiritual tem essa analogia. Então o primeiro exercício é da língua, é adorar, exaltar a Deus, em tudo dar graça, bem dizer a Deus. Pode até parecer repetitivo, pode até parecer monótono, mas veja na academia, porque muitas pessoas desistem de academia. Esses mesmos dias eu estava conversando com um irmão, que é o diácono, que é da igreja, que ele é professor de academia. Perguntei: irmão Marcos, a frequência é assídua mesmo? Não, tem muitos que vão e desistem no meio do caminho, uns vão só nas férias, mas é muito raro o aluno ficar lá muito tempo, sempre está mudando. Por que isso ocorre? Desânimo, não perde interesse, não consegue ir adiante, que é pesado. Aí a academia faz de tudo para ver se a pessoa permanece, dá eventos, põe música, o personal trainer liga para insistir. Então veja bem, até mesmo para os músculos, as pessoas perdem interesse, que precisa o exercício, a repetição. Se no mundo carnal, que as pessoas procuram pela vaidade do corpo, pela beleza dos músculos, ainda muitos desistem, então muito mais ainda será no mundo espiritual, da desistência das pessoas. Mas quando as pessoas têm aquele objetivo, ele alcança. O objetivo dos músculos, para as mulheres ficar com o corpo esbelto, corpo renovado, os homens corpo musculoso, em um trato bom, é chamado o abdômen de tanquinho, tantos termos que vão usando para ter as vaidades. É até bom o corpo estar saudável, mas nem todos vão adiante, por causa do desânimo. Mas no mundo espiritual, nós temos que ter a visão clara da palavra. No mundo espiritual, o nosso ânimo não é o corpo de tanquinho, não é os músculos avantajado, ou aquele corpo assim todo
perfil belo, a visão do homem interior desenvolver é a semelhança de Cristo, é a eternidade, é agradar o Pai. E quando o homem interior desenvolve, ocorre coisas tremendas. Você vê o invisível, você torna um empresário visionário, você começa a ver coisas que os outros não vê, você faz bons negócios, o corpo torna saudável, você vê lá na frente. O homem interior desenvolvido entra na outra dimensão, e você não vai ser derrotado de maneira alguma, você vai ter vitória sobrenatural. Uma das grandes experiências que eu tive de sucesso foi quando eu fui fazer a prova da OAB. Então eu passei antes de terminar o curso. Então eu fui fazer a prova, era de outubro para novembro. O curso terminava lá em dezembro para janeiro. Então meses antes podia fazer. Então eu fui orar em línguas, uma semana antes, orando no Espírito, buscando a Deus, orando. A mente do justo é iluminada, a mente do justo é eficaz. E então eu fui orar e orei mesmo em línguas, orei no Espírito, exercício mesmo do Espírito. Aí com o tempo daquela semana fui orando mais ainda. Eu tive um sonho, e no sonho eu tive uma visão de leis. Eu vi claramente, lei de drogas, várias situações da lei de drogas. E eu fui lá fazer a prova, já tinha passado de múltipla escolha, de 100 pontos na época, eu fiz 87 e passei tranquilo. Mas a principal era as questões escritas. E então eu tive o sonho da lei de drogas. Aí no outro dia eu acordei, por que eu sonhei isso? O que eu estou vendo lá na frente? Então peguei a lei de drogas, estudei ela, decorei vários artigos, vários itens, aplicação. E não é que a prova escrita só foi da lei de drogas, ocorreu um caso e aplicar a lei, como fazia o recurso, como fazia a defesa, como que era a situação do drogado, do traficante, como que é o testemunho só de policial em relação ao tráfico. E então tirei praticamente nota total naquelas provas escritas e passei tranquilo. Então veja bem, orando no Espírito, logicamente eu já estudava, mas consegui ver lá na frente o que ia acontecer. Então veja bem que muitas vezes não é nem o QI, o coeficiente de inteligência, porque o nosso QI, a nossa mente é limitada, muitas vezes pelo raciocínio. Mas quando andamos no Espírito, o homem interior vai além do QI, o homem interior vai além do quociente de inteligência, vê o invisível. Sabe por que o apóstolo Paulo e Pedro, Tiago, escreveram cartas tremendas, sobrenatural? Veja Pedro era analfabeto, mal escrevia naquela época. Como que ele escreve 2 cartas profundas? Foi pelo QI? Foi pela inteligência? Foi porque ele teve que estudar letras para ser um bom escritor? Não, porque ele tornou espiritual. Então o homem interior aumentando tem uma visão mais clara, porque o homem adâmico caído, ele fica limitado, fica retido, só vê aquilo que a mente consegue entender, mas o homem espiritual vai além. Então isso que é o homem interior desenvolver. Então assim como tem exercício para o corpo, tem exercício para desenvolver o homem interior. Mas na semana passada foi ministrado que nós temos que aprender a mortificar o homem adâmico. O homem adâmico é o nosso pior inimigo, mas o homem interior desenvolvido vai tendo a herança dos salvos, vai entendendo a altura e a profundidade do amor de Cristo. Mas o homem interior desenvolve com exercício espiritual. Então o primeiro exercício é da língua, orar no Espírito, orar em línguas, adorar a Deus, exaltar a Deus a todo momento, durante o dia inteiro. Você pode conversar, fazer negócio, conversar o normal com as pessoas, mas a todo momento adora a Deus, exalte, glorifique. Qualquer situação de briga, de contenda, de discussão, não entre nisso, porque 2 questões praticamente verdadeiras. Se você tiver 2 palavras ruins, você vai precisar do dobro, mais ainda, de palavras boas para anular. Então uma questão é essa: se errar você precisa de 2 certas para recompensar.
Então, muitas vezes as pessoas estão só falando a derrota. E depois vem na igreja, dá um glória a Deus, mas não anulou nem uma terça parte do que foi falar de ruim. Aí o homem interior nos envolve. Então, o melhor mesmo é o primeiro exercício. Dia após dia, adorar, bendizer, exaltar Deus, orar no Espírito. É o primeiro exercício para desenvolver o homem interior. Mas não é só esse. Se você for na academia, tem abdominal, tem para as pernas, para os braços, para os bíceps, tem para o pescoço, tem vários exercícios aeróbicos, de ar, exercícios que faz o corpo desenvolver, que tem uma certa validade, mas espiritualmente não tem valor nenhum. Mas o exercício do homem interior tem valor tanto para o corpo, para a alma, para o espírito. Então nessa semana, esta é a campanha. Vamos passar os exercícios para o homem interior desenvolver. Não que você vai entrar na academia, não, você vai entrar na academia do Espírito, e por isso tem prática que a vitória vai ser sobrenatural, abundante e tremenda. E o exercício espiritual não tem idade. No exercício humano é limitado pela idade, pela saúde da pessoa, pelo tempo de vida, pelo peso da pessoa. Não, mas no homem interior não há limitação, é uma questão de prática. Então você vai declarar hoje: meu Deus, quero um guarda minha boca, um guarda meus lábios, quero só adorar a Deus todo momento, em tudo dê glória, em tudo adore, evite falatórios profanos e não fale o mal. A Bíblia declara que até comentar coisas das trevas é torpe, é algo tremendo mesmo. Então é necessário desenvolver o homem interior. O homem interior desenvolvido, você vai ver coisas que você nunca viu antes, na terra e na eternidade. Então essa é mais uma etapa. Quem tem Jesus e não anda mais na carne, homem adâmico, mas no Espírito, tem eternidade, salvação. A inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Então esse é o primeiro exercício. Amanhã nós vamos passar o segundo, mas você já vai colocando em prática. No mundo natural, os músculos doem, os músculos ficam retesados, e tem que fazer esticamento e para ver se melhora. Mas no mundo espiritual não. Se você já vai pondo em prática, vai desenvolvendo com certeza. Agora, se não praticar, a tendência é a raça adâmica ainda dominar. Pelo menos o básico do exercício espiritual para você ir adiante. Porque não tem jeito de alguém fazer exercício corporal para alguém. Tem jeito de você fazer abdominal para alguém? Não, você tem que fazer. Você tem que sentir a dor, estiramento dos músculos, fazer o aquecimento. Você que tem que pagar o preço. Então no mundo espiritual é analógico. Então hoje vamos orar para desenvolver o homem interior. Então fique de pé, irmãos e irmãs. Vamos então orar e vamos ter a profecia. Meu Deus, eu quero entrar na academia do Espírito Santo. Eu quero entrar nessa academia e fazer os exercícios, porque eu tenho personal training. É o Espírito de Deus que vai nos ajudar a todo momento. Esse é o melhor professor, que não deixa ninguém ser reprovado. Ele ajuda mesmo, contanto que dê lugar a ele. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Pai, prosseguindo a campanha da 7ª segunda-feira de cura, de milagre, de libertação, de vida abundante. E nessa semana, como desenvolver o homem interior. Que a semana que passou, completando ontem, como mortificar o homem adâmico, que é o nosso pior inimigo. Quem anda na carne vai ser derrotado. Quem tem Jesus e não anda na carne, mas no Espírito, não há mais condenação. A carne inclina para a morte, mas andar no Espírito, a inclinação é vida e paz. Quando andamos no homem interior, tudo prospera, a vida amorosa, profissional, espiritual, ministerial, porque passamos a viver na dimensão do Espírito, que vê até o invisível. Toma decisões sábias, não fracassa, não toma decisão inadequada, não fica limitado pela visão humana, pelo raciocínio humano. Ó Deus amado, e a palavra é bem clara, que Tu enviou o Teu Espírito para fortalecer o nosso homem interior.
gerada em Cristo. Senhor amado, a obra da carne é opressão, confusão, perturbação e opressão e pecaminosa. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, alegria, paz, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade. Senhor, torne mesmo esta obra santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, como a multidão que vieram ontem à noite, também hoje à tarde, e agora neste horário, e ao longo dessa semana, que todos venham realmente ter prazer de entrar na academia do Espírito Santo, para o exercício do homem interior, e nunca mais deixá-lo. Cante blasublar, louvado o nome de Jesus, bendito o nome do Senhor. Declaramos que está dos nossos lábios só o que edifica, só o que traz louvor a Deus. Declaramos, ó Pai, coloca um guarda na nossa boca, um guarda nos nossos lábios, e só sai a palavra que edifica, palavras que exaltam a Deus, palavras de agradecimento, de bendizer e enaltecer o nome do Senhor. Pai, muito obrigado por mais esse dia, por mais esta semana. Louvado, exaltado, bendito o nome do Deus vivo, glorioso o nome do Senhor eterno. Confirma, sim, ó Pai, tão grande avivamento, e nessa etapa agora, como pelos exercícios para desenvolver o homem interior, onde mora o Espírito Santo. Bendito o nome de Jesus. Aviva a tua obra, Pai. Hoje esse primeiro exercício torne claro para todos, nossa língua seja, Pai, usada para exaltar, bendizer, enaltecer, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que não saia palavra torpe da nossa boca jamais, que, ó Pai, até comentar coisa da treva é torpe, que saia só a palavra que edifica, que engrandece, que exalta, que bendiz o nome do Senhor. Glória a Deus, exaltado o nome de Jesus. Andar no Espírito, vê o invisível, toma decisão sábia, não fracassa no comércio, não fracassa na empresa, não fracassa em área alguma, porque vê lá na frente, vê o invisível. Sim, ó Pai, andar no Espírito desfaz o poder das trevas, anula a opressão, o engano. Venha operar grandissimamente, Pai. Tu levantaste esta obra como igreja gloriosa para ser santa, sem ruga e sem mácula. Tu levantaste esta obra para um grande e tremendo avivamento. Confirma mesmo, Senhor, avivamento sobrenatural. Louvado o nome de Jesus, grandioso o nome do Senhor, bendito o nome do Deus vivo. Cante blassutário, criasse cocitar, licarialo condelodorias. Espírito de Deus, venha nos ajudar a orar sem cessar, a agradecer a Deus, a exaltar o nome do Senhor, e que todos façam essa campanha ao longo da semana, aperfeiçoando o homem interior, aprendendo os exercícios da academia do Espírito Santo. Bendito o nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos em tudo, ó Pai. Nós te louvamos em todas as áreas, adoramos, bendizemos e enaltecemos o teu nome. Nos ajuda a orar no Espírito, orar sem cessar, engrandecer o nome do Deus vivo. Vida abundante para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, vamos dar uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.